Ok, estamos então chegando para mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras, né? Nós estamos hoje no 29º Sutra da terceira sessão. Estamos quase então a 30 sutras, né? Já dentro dessa terceira sessão. E nós estamos também, só a título de marcação, nós estamos quase concluindo já o primeiro semestre, então o encontro da semana que vem marca então a despedida ou marca o fechamento do primeiro semestre de 2020, tá? Só para título de marcação. Então mostra que nós estamos bem adiantados já frente à jornada dos Yoga Sutras, né? Nós vamos estar no Sutra de número 31. Então nós podemos fazer um mergulho aqui e observando que nós vamos acabar muito rápido, né, esse Sutra. Nós vamos estarmos ainda para fazer aí um mergulho de mais ou menos, né, mais uns, deixa eu ver, verificar aqui, nós vamos até o Sutra 5.5 aqui, então nós vamos fazer mais um mergulho de aproximadamente 27 sutras, então nós vamos até o final do ano, né? Nós vamos praticamente até o final do ano, mas com um tempo hábil, né, para nós podermos concluir com bastante segurança, talvez, aí essa jornada aqui dos Yoga Sutras, né, dessa terceira sessão. Posteriormente nós vamos à quarta sessão, em 2021, fazendo um encerramento, fechamento, né, da nossa playlist, né, referente aos estudos de Yoga Sutras de Patanjali, tá? Eu quero destacar para você que hoje no 29º Sutra nós vamos continuar com a temática falando sobre estrelas, sobre lua, sobre sol. O que é importante destacar desses três sutras? A partir do momento que nós vamos agora avançando, a gente pode deliberar um pouco mais sobre eles mesmos, né? Podemos estar falando um pouco mais deles. O que vale a pena aprofundar de conhecimento, de destaque, né, sobre esse sutra e comentar um pouco mais sobre ele, é que quando a gente vai falando sobre esses sutras, né, quer mostrar para vocês as possibilidades, né, e a força do yoga. É por isso que pega essa temática, separa em duas vias, né, separa em dois pontos, em três vias, né, 3 pontos, mas com certeza que nós poderíamos ter observado isso no primeiro sutra. Mas é interessante esmiuçar, né, interessante é se abrir este sutra, interessante é abrir esse leque de possibilidades, abrir para poder mostrar para todos que estão acompanhando de forma mais distinta, de forma mais elaborada, este mergulho, né, bem profundo relacionado à questão dos Yoga Sutras, tá? Então nós, sobre esse tema, né, no Sutra de número 27, onde tudo começou, nós começamos a falar sobre o conhecimento do sistema solar, né? Nós aproveitamos dessa oportunidade, ficou muito claro lá, mas é tão de introdutório, né? Nós pegamos daquela oportunidade e mencionamos para vocês sobre o sistema solar, mas nós somos muito além, né? Nós mergulhamos bastante profundos, nós falamos de um conhecimento transcendental, nós falamos de um conhecimento largo, né? Nós trazemos conhecimento de mundos, de projetos, conhecimentos de rotas, de diretrizes, de passado, de presente, de futuro. Nós falamos de planos de mundo, de arquitetura, nós falamos de Ishvara Pranidhana. A gente fez um mergulho aqui profundo, né? Profundo mesmo nesse entendimento, né? Nós usamos, né? É claro que nós usamos o Sol como uma observação física, mas também nós usamos o Sol como uma observação não física, espiritual. Nós mencionamos então dos núcleos, né, dos centros, dos pontos. Nós fizemos um mergulho muito profundo nesse sentido, né? Nós mergulhamos ou tentamos convidar, né, o nosso seguidor, você que nos acompanha, a mergulhar sobre isso, né? A pensar, a destrinchar, a raciocinar, né?
a tocar nessas questões, a ter essas percepções, né? O objetivo foi esse. Nós pegamos no Sutra de número 28 e nós falamos um pouco mais no encontro passado sobre o conhecimento, sobre a configuração das estrelas. Muito interessante isso, né? Entender essas configurações, os dimensionamentos, as quantidades de planetas. A gente está falando sim, mas fica subentendido no íntimo de cada um que a gente não vai ter condições de falar tudo, até porque a nossa mente não abarca o todo das possibilidades que se revelarão aqui. Mas a gente tenta arranhar, né? A gente vai a um determinado ponto, tenta fazer algumas arranhaduras, alguns contrabalanços, algumas observações, né? Tentamos hipoteticamente imaginar alguns cenários para poder fazer o entendimento de tudo isso, né? O conhecimento da configuração das estrelas. Quando aqui fala estrelas, é interessante falar que é de tudo, né? Os planetas, olha só que interessante, nós observando um pontinho. A Lua representa um grão de areia, muito menos, talvez uma partícula de um grão de areia nessa imensidão de universo, e simplesmente entendendo o grão da partícula desta areia, né, você passa a entender toda a configuração do cosmos. Olha só isso, né? É como se nós pegássemos, como em comparação, mas em potencialidade é mesmo, pegasse um grão de areia da Terra, meditasse profundamente nele, né? Conseguisse entrar em sua consciência e ser doutor em todo o mineral da Terra, em toda a mineralogia terrena, né? Mergulhar nesse minério, nesse grão de areia, entender toda a quantidade de grãos de areia que existe na Terra, né? O porquê que fica uma partícula diminuta de um agregado maior, o que ele representa, né? E qual é a quantidade desse mineral existente na Terra. Então tem revelações que partem fenomenais, né? Aquém do conhecimento da ciência, não a desmerecendo, mas a valorizando em seu grau de assento, e aquém também de todo o entendimento raso, né? Referente ao conhecimento que se possa adquirir por outras sendas. Então é nesse sentido que nós temos que imaginar. Imagina, estamos olhando uma partícula grande ao tamanho do corpo físico, com uma grande proporção em relação ao nosso corpo celeste que nós habitamos, a Terra, mas que nos traz, né, um conhecimento tão vasto, tão amplo de um todo. Entendermos uma maquinária, né? Entendermos a projeção dos corpos, dos astros, a atração entre eles, um movendo-se em cima do movimento do outro, né? O movimento de um fazendo que haja o movimento do outro, uma grande harmonia entre eles todos, né? Um recebendo o que é a sua parte e passando suas influências e sua parte aos outros, as suas influenciações, um recebendo toda a sua gama, né, de que lhe pertence, mas ao mesmo tempo entregando a sua gama também que não pertence aos outros. É incrível, gente. Tem colocações aqui que transcendem, né, que são maravilhosas, que são incríveis, que são revelações que a gente faz aqui de um aprofundado, né, que é incrível de se perceber. Muito incrível mesmo de se perceber. E hoje, né, nós vamos então, né, deixa eu só fazer aqui, nós falamos sobre também, né, agrupamentos que se movem ao redor dos planetas e os seus planetas movendo-se em torno do Sol central, o Sol que vemos como estrelas, né? Olha só que coisa interessante, tem muita revelação aqui, né? E hoje nós vamos então à terceira sessão, o Sutra de número 29, e a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento de todas, né, os movimentos estelares, o conhecimento a posições, a constelações, né, todo um conhecimento que vem nos mostrar simplesmente aplicando o Simyama à estrela polar.
Então diz assim que todo o conhecimento das estrelas, dos movimentos, tudo é revelado. Então olha só quanto conhecimento tem aqui. A leitura também é uma leitura pequena, né? Há também uma leitura menor, há uma leitura de certa forma menor, mas que traz um grandioso ensinamento. É o mesmo tamanho, né, forma e leitura do Sutra de número 28, que a gente fez um plano de leitura bastante tranquilo, né, bastante vastos. Então a gente para analisar assim, observamos que tudo isso são grandiosas esferas, né? Tudo isso são grandiosas configurações de esferas. Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que nós pegamos a gente está fazendo um título de uma ilustração para nós entendermos um pouco mais, né, do que a gente pode aqui estar tentando observar. Vamos imaginar que nós pegamos um copo que você imaginar, né? Um copo plástico, um copo de vidro, um copo. E nós enchemos esse copo de esferas. Todos eles de esferas, dentro dele, né? Essas esferas, elas pode ser aquelas bolinhas de vidro, aquelas que as crianças brincavam muito na infância, algumas gerações brincavam muito na infância, como pode ser mesmo as esferas de ferro, né? Então, tem que ser materiais, tem que ser essas esferas, né? Dentro de um copo. E vamos agora imaginar que nós estamos pegando esse copo, estamos virando esse copo, pegando o copo, né, de uma certa posição, nós pegamos e viramos o copo, né? Vai espalhar essas esferas por uma determinada área, vai rolar a esfera por determinada área, vai correr esferas por determinadas áreas, vão se espalhar, e elas ficarão espalhadas, né? Vamos imaginar que todas elas já se espalharam e todas elas já pararam. Estão todas elas paradas em determinados pontos, né? Olha só, estão todas elas ali espalhadas, umas foram mais longe, outras ficaram aqui mais próximos, umas foram para até mesmo quase perderam de vista, né, caindo sobre pontos, né, outras criaram alguma forma assimétrica, outras parece que não criaram padrões de forma nenhum, né? Elas estão aqui, ó, todas ao nosso redor, espalhadas, né? Olha só. No olho humano, no olho físico, todas as posições delas, aonde elas pararam, aonde elas ficaram, por que elas ficaram ali, por que elas pararam aqui, estaria atribuído ao acaso, né? Casualmente elas foram parar ali, casualmente elas foram para lá. Tá vendo? Olha, casualidade, né? Já no conhecimento da ciência, está envolvido diversas forças nessas configurações, né? Está envolvido ali a força da mão, a altura que foi largado o copo, a velocidade que o copo foi virado, o material envolvendo essas esferas, o material aonde que estava o solo, né, onde essas esferas caíram, a força com qual elas foram viradas, a quantidade de esferas, a velocidade que foi jogado o copo. Tem série de fatores, né, para determinar todas as posições delas. Olha, eu estou dando um silêncio para que você possa imaginar e pensar também, né? Olha só, conjecturando na mente, vendo. Tá, olha só, quanta força agregada, né? Não existe acaso, né? Só olhando aqui, ó, a gente começa a olhar com essas ideologias da ciência, já começamos a olhar com a espiritualidade, não existe a casualidade. Existem muitos segredos ocultos e existem muitas
observações, né, de um porquê, da uma lógica. E existe um entendimento também nesse raciocínio de que já havia determinados aonde essas esferas iam passar. Já tinha uma determinação, um plano que estavam determinando onde essas esferas iriam parar. Não existe casualidade, né? Onde cada uma delas ia parar. E por que elas têm que parar aqui? E por que elas estão configuradas para poder parar ali? O que além dessas forças estabelecidas, que seriam leis e princípios, como que se estabeleceu elas pararem ali? Né? Mas é a lei dos princípios, mas quem é que criou leis e princípios para que fosse desse jeito? Aonde que vem essas leis e esses princípios, que é a causa que está no plano de fundo disso tudo, né? Que a conduziu uma para lá, uma para cá, que me fez colocar a velocidade do meu copo, que deu empuxo a tudo isso. Então isso já nos leva agora desse plano de vista, né, desse ponto de vista, de conjecturações. É muita bolinha, né? Muita esfera. Olha só quantos não há um padrão, parece que não há um padrão definido, apesar de haver, né? Há um padrão. Apesar de não haver, olha só, ao olho grosso humano. Por mais que uma bateu em outra, chocou-se, é uma lei. É uma lei, é uma criação, é um determinismo, não no seguinte sentido de que era para ser assim. Mas é um determinismo no seguinte momento que existia essas possibilidades. Essas possibilidades elas foram criadas, né? Essas possibilidades elas já estavam na mente divina. Essa possibilidade delas pararem distribuídas assim já estava todas elas na mente divina, né? A divindade já criou esse fator para elas pararem desse jeito assim. Não é casualidade, acaso. Casualmente as paradas assim. Ok? Agora vamos continuar nesse mesmo raciocínio aqui. Todas as esferas espalhadas, tudo ali. E a gente quer compreender agora como que se deu toda essa força. Como que se deu toda essa configuração, desde aqui de cima, no momento que eu estava com o copo na mão, a posição que elas estavam no copo, quais delas estavam mais para baixo, qual estava mais para cima. Todas as posições delas trazem uma influência. Né? Todas as posições delas trazem uma influência ao copo. Tá vendo? Tudo influencia. Olha, tudo tem uma influência, né? Tudo tem uma... Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma aleatória. A gente pega uma aleatoriamente, escolhe qualquer uma que você quer, aleatória a teus pensamentos, né? Pega somente uma. Deixa eu só destacar um negócio, o tamanho das esferas pode ser o tamanho que você quiser, tá? Pode ser não precisa ser todas iguais, pode ser tudo quanto é cores, tamanhos diferentes, cores, do jeito que quiser. É teus pensamentos. Aí tu vai escolher uma delas. Aquela lá distante, aquela que foi mais longe. Uma ideia aqui, né? Aí você vai lá e vai estudar somente ela. Você vai observar somente ela. Somente por que ela parou lá. Olha que coisa interessante. Quando você conseguir, né, o todo que a gente fala é o todo mesmo, o profundo, né, de entender o porquê ela parou lá, o porquê que ela está lá, como é que ela chegou até lá, os movimentos que levaram até lá, você vai entender o movimento do todo. Né? Quando você compreender o movimento da última esfera que você está observando lá, você conseguiu, né, aprofundar, descobrir o peso, o material, o porquê, a força, tudo dela, somente dela, porque ela parou lá, você entende de todas. Então veio uma orientação para você muito prática de
todas elas. Peso, as medidas, os choques que ocorreu entre elas, a altura que estava o copo, a forma que elas foram caindo, batendo no solo, né? Aí você vai entender toda a lei. Você vai entender todo o arranjado, todo o agregado, todas as configurações. Você vai entender todas as infinitas possibilidades que teriam desse desenrolar de todas elas, né? Vai se apresentar para você, observando simplesmente uma de todas elas que foram derramadas do copo. E aí você vai olhar, talvez, aquela mais distante, vai ver assim, ó, ela parou aqui por causa de ter determinado grau de força, a lei estabelece isso, funcionava assim, assado. Quando você entender dela, você vai entender de todas. Indiferentemente de quantas foram, né, e indiferentemente de quantas elas são. Então você para fazer uma observação mais profunda, né, uma observação mais acurada de tudo isso, né, mais apurada nesse sentido, e vem para nós, né, um entendimento na mesma proporção, agora imaginando essa questão do Sutra de número 29. Basta eu observar uma. E eu entendendo ela, eu vou entender de todas, porque está tudo interconectado, tudo interligado, tudo partiu de um ponto, tudo partiu de um lugar. Então a gente vai entender toda esta configuração, né? As disposições, os agregados, né? As constelações, as forças aplicadas, durabilidade, quanto tempo vai se perseverar, tem muitos segredos ali ocultos que serão revelados. Quantas formas de vida, seus habitantes, o átomo é uma vida, né? A gente vai fazer um mergulho muito profundo mesmo, né? Tem uma profundidade muito grandiosa nisso. Até se nós pararmos para observar um átomo, né? Nós pararmos para fazer observação de um átomo, nós vamos ver que o átomo parece uma miniatura de um sistema solar. Não parece? Um núcleo, aí tem ali os elétrons girando ao redor, né? A gente vê, né, o núcleo tudo girando ao redor, parece uma miniatura, né? Parece uma miniatura, né, de um sistema. Então, e a gente vai entender tudo. Como nós falamos esses dias, nós falamos no encontro passado, referente do médico, né? Quando faz um mergulho em um coração, entende de um coração, entende todos, né? Nós estamos insistindo nisso porque esta seria uma grandiosa chave de entendimento desses sutras, né? Essa é a chave para que possamos alargar os conhecimentos referente a esses sutras, né? É muito interessante observar isso. Então, quando nós somos convidados a fazer uma observação nesse sentido, um mergulho, né? Nessa estafe, por assim dizer, nesse conhecimento, nesse todo, automaticamente nós somos conduzidos, né? Nós somos levados, então, a fazer essas observações. Então a gente é levado, né, a fazer essas constatações. Né? Utilize tua mente, mergulhe nesse sentido, né? Compreenda tudo isso. Nada é casual, nada é por acaso, né? Ou melhor, nada é acaso, tudo é casual, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Né? Nós estarmos aqui tem um porquê que se remete a muitos outros porquê que tem no plano de fundo e muitos outros porquê que estão mergulhados, né,
atrás e por trás, e muitas cortinas e muitos véus que determinam tudo isso. A gente já está quase prestes de dar início, né, à nossa fase de leituras, e a gente vai mergulhar um pouco mais nisso. Mas esses 3 sutras, como nós havíamos dito então, eles têm essa interconexão, eles estão interligados, eles somente foram separados em 3 detalhados para que pudesse haver, né, uma oportunidade de fazer essas observações, de ter esse entendimento, né, observar essa forma aqui, observar dessa forma, para poder compreender. Mas isso tudo, ele é revelado, né, esses 3 pontos, em um momento só. Um momento só. E aqui está fazendo aquela colocação, né, que está muito atrás aqui, no Sutra de número... Aqui, ó, no Sutra de número 42, né, que vem falar sobre os Desculpa, gente, agora me deu uma crise. Vem falar aqui dos 3 movimentos, né, da forma que eles vão se separando. Do conhecimento verdadeiro, do conhecimento do som, né, e do que a gente tem do conhecimento comum, né, na nossa memória e tal. Então, quando faz essas separações, deixa eu mostrar. Acho que não vai ficar visível, né? Eu vou ter que ir aí. Deixa eu só marcar a página aqui para depois nós não perdermos. Então acontece o que? Essa separatividade, né? Então muitos conhecimentos tem ali. Muitos conhecimentos tem ali. E eu quero destacar para vocês que hoje fazem parte, né, desse conhecimento comum, todo o conhecimento do agora. Todo o conhecimento que já está em você agora. Né? E aí sim, depois vem os conhecimentos mais profundos, né, de tudo isso. Vem conhecimentos mais profundos que nós possamos estar aqui detalhando para você. Bem mais profundos, né? A gente vai fazer agora um detalhe aqui. A gente vai fazer um pouco de leitura desse sutra. Eu não sei se nós lemos tudo que está aqui, depois ficamos conjecturando em cima. Ou ficamos conjecturando em cima, ou a gente já passa, né, dessa leitura, vamos por etapa, por camadas, né, para nós podermos fazer as observações, nós fizemos as análises, né, a gente vai ver como é que a gente vai se encaminhar no meio de tudo isso. Mas nunca esqueça, irmãos, que para chegar até esse ponto, tem que ter um caminho muito longo, né, muito árduo. Muitas coisas têm deixado para trás. O índice de devoção, de amor, de entrega é muito grande. Aqui nós temos que estar um índice de perfeição muito grandioso. O nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo, ele já se encontra numa perfeição mais ligada ao nosso arquétipo, a uma perfeição, né, no arquetipal muito grandiosa. É um mergulho muito grandiosíssimo em todas as vertentes do yoga. É um dos
desabrochar mais interessante dentro do quadro humano. Assim como a flor, assim como o botão de rosa desabrocha para entregar o seu perfume em agradecimento ao serviço realizado com muita devoção. Assim também somos convidados, né, a estarmos entregando a nossa parte, né? Assim somos convidados então também a estarmos entregando todo o nosso conhecimento, toda a nossa devoção, né? É como uma semente que entrega o seu fruto ao Criador, como uma reverência em agradecimento pela possibilidade. É como uma metamorfose de uma borboleta, né, ocorrendo. A alegria dessa borboleta por ter conseguido realizar esse intento que fora predisposta a ser realizado. E a entrega todo o seu trabalho ao Pai, ao Criador, né? É uma íntima manifestação, um íntimo relacionamento tão profundo, né? É um dos traços, dos pontos mais belos, né, da criação. A senda ela é maravilhosa, amados. Ela é uma senda de autoanálise e devoção, no qual cada um de nós é chamados para passar. Mestres, jamais abandone os aspirantes. Ao longe, mestres, instruam, nos guiem, nos trazem todas as informações. Levantamos-nos, né? E não desistimos. Vamos fazer um pouquinho de leitura então, a sessão de número 3, Sutra de número 29. Aplicando-se Miyama à estrela polar, obtém-se conhecimento das estrelas movimentos, né? Vamos entender o que isso quer dizer então, um pouco mais, com uma breve leitura. É 2 parágrafos, né? É bem semelhante ao Sutra de número 28 também. Aí nós saímos desses assuntos e nós vamos voltar a mergulhar em assuntos que vai falar sobre... É interligado esses assuntos, né? Mas vamos falar tudo isso observando no corpo. Olha só, observando o corpo. Nós vamos falar sobre domínio de glândulas de fome. E tem muita coisa aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Mas é tudo no mesmo segmento de assunto, né? Tem muito conhecimento aqui. Tem muito conhecimento aqui. Mas vamos por etapas, né? Vamos concluir e vamos cumprir as etapas que nos cabem para os momentos, né? Só para ter uma noção, olha que interessante esse sutra aqui vai ser, ó, o 33, né? Estamos chegando lá. Aplicando-se Miyama a luz da coroa da cabeça, o nosso chakra mais alto, né? Obtém-se a visão dos seres que atingiram a perfeição. Olha só. Olha o Sutra 34, conhecimento de todas as coisas por intuição. O Sutra de 35 vai no 36, né? O 35 diz: aplicando-se a Miyama ao coração, obtém-se o percebimento da natureza da mente. Depois do 36 nós vamos entrar numa discussão muito profunda, né? No 36 a experiência é o resultado da inabilidade de distinguir entre Purusha e Sattva
embora os dois estejam distintos. Conhecimento do Purusha ressalta de Simyama aplicado ao interesse do Purusha, separado do interesse de outrem de Paktri. Interessantíssimo, né? Nós vamos fazer um mergulho muito grande nisso. Como tem conhecimento aqui, né? Vamos lá então, meus amados. Vamos fazer um pouco de leitura dessa sessão do Sutra de número 29, né? O que foi dito acima com relação à lei geral que regula o relacionamento espacial dos corpos celestes, aplica-se igualmente à lei que regula seus movimentos relativos. É sabido que movimento é algo puramente relativo, não sendo possível definir ou determinar o movimento absoluto. Podemos mensurar o movimento apenas em relação a outro objeto que esteja fixo. Esta é a lei em que todas as demais leis do movimento são baseadas. Ora, há somente uma estrela no céu, cuja posição é relativamente fixa e, por consequente, é considerada como um símbolo de fixadez. Esta é chamada Dhruva, ou estrela polar. Essa estrela pode, portanto, ser tomada como um símbolo de lei fundamental do movimento acima mencionado. Aplicando Simyama, eu acho que é Dhruva. A Dhruva não significa, pois, aplicar Simyama à estrela física que tem esse nome, mas a lei do movimento pela qual ela é um símbolo. Ponto. Muito interessante isso, né? E é muito fácil entender, né? Porque relativamente há uma fixadez na estrela polar. Porque nós estamos olhando um polo, né? Ela pouco se mexe na posição espacial. Nós estamos olhando um dos polos mais voltado ao polo. Interessante isso. Eu vou só fazer uma leitura de um trechinho de novo aqui. É sabido que o movimento é algo puramente relativo, não sendo possível definir ou determinar o movimento absoluto. Ponto. O que isso quer dizer? É relativo ao espectador, né? É relativo ao movimento. Se eu estou aqui, né, lembra das esferas que nós largamos as esferas, e as esferas saíram correndo, o meu ponto de observador é que mostra que eu estou vendo as esferas correndo. Né? Estou vendo elas correndo. Mas quem está lá do outro lado, outro observador, ele vê as esferas vindo e não correndo. Então qual é a diferença? Há dois movimentos, cada um vê o movimento. E o que está acontecendo? É relativo. Eu vejo as esferas distanciando-me, ele vê as esferas aproximando. Porque o observador é que traz a relatividade. Ah. O observador é que traz a relatividade. 3 pessoas. Uma pessoa lá em cima de uma montanha observando, olhando, 2 pessoas que lá embaixo da montanha estão. Elas estão caminhando, né, apesar de uma distância muito longa, 200 metros, 300 metros, 400 metros, elas estão caminhando para se encontrar. Uma vê a outra ao longe, vindo em sua direção. Da mesma forma, o outro vê uma pessoa lá ao longe indo da sua direção. Mas quem está lá em cima do morro, vê 2 pessoas indo ao encontro-se uma da outra. Então tem muita relatividade, né? O movimento é algo relativo,
não sendo possível definir o movimento absoluto. A exemplo, né, da Terra, a exemplo da Terra ao redor do Sol. Como é que a gente faz, como é que a gente percebe o movimento da Terra ao redor do Sol? A gente tem que usar de parâmetro o Sol para entender que a Terra está girando, né? O Sol nos faz entender que a Terra gira em torno dele. Fazendo essa observação nesse sentido. Entendendo o movimento de um para poder entender o que está acontecendo com o outro. Então, entendendo que o Sol está mais lento, a gente vê que a Terra, lento no sentido de mais orbital, a gente vê que a Terra translada ao seu redor. É relativo essa observação. Porque ao mesmo tempo o Sol gira em torno da galáxia. Eu espero que eu tenha conseguido trazer alguns conceitos, é difícil de falar, mas estão dentro da gente os conceitos. Olha aqui, vamos fazer uma colocação. Hoje eu estou com um saco aqui esse aqui é cal, né? Eu estou fazendo um trabalho aqui externo aqui em casa. Hoje é um saco de cal, estou fazendo um trabalho aí. Esse saco de cal está parado? É relativo. Ele está parado ao nosso olhar. Ele está aqui estacionado, parado ao nosso olhar. Mas ele está em movimento muito constante quando relacionado ao sistema, né, aos seus átomos. Vamos botar assim a ideia junto com a Terra girando, parado. Tem um exemplo também que fala do ônibus, né? Fala do ônibus. Quando eu estou no ônibus, dentro de um ônibus em pé, ou sentado num banco dentro do ônibus, eu estou parado ou estou em movimento? E aí você vai dizer, está parado. Não, mas o ônibus está se movimentando. Não, então eu estou em movimento. Não, peraí. Tudo varia do ponto, né, em que usa para ver a relatividade desse assunto. Eu estou parado, sentado em relação ao ônibus, mas porém em movimento em relação às casas, porque o ônibus se move. Então tudo é do ponto relativo da observação. Eu estou sentado no banco, parado. Eu estou com o corpo físico parado dentro do ônibus, né? Dentro do ônibus, em relação ao ônibus. Quem está em movimento é o ônibus. Mas estou em movimento em relação aos corpos que a gente usa de parâmetro fora do ônibus. As casas, as pessoas que me vêem passando, tudo tal, me veem em movimento passando. Então é relativo, é o ponto de vista da onde o observador está que determina o movimento que ele está, né, um movimento que está acontecendo. É isso que quer dizer. É sabido que o movimento é algo puramente relativo, não sendo possível definir ou determinar o movimento absoluto. Olha que interessante. Qual é o movimento absoluto? Aí precisaria olhar de um ponto muito alto. Mas qual que é o absoluto? É difícil. Podemos mensurar um movimento apenas em relação a outro objeto que esteja fixo. Olha que interessante. Podemos mensurar movimentos apenas determinando o movimento a algo que esteja fixo, ou uma velocidade menor, ou mais parado. Porque se tudo tivesse em movimento constante ou movimento igual, seria estático, né? Entendeu? Pensa assim, ó. Se duas coisas, só tivessem em todo o universo dois objetos, e os dois objetos estariam em movimento constante, no espaço infinito, só existiriam esses dois objetos, espaço contínuo. Esses dois objetos se movimentando, eles estariam parados, não haveria movimento. Porque não haveria como nós definirmos se eles estão em movimento, estão parados. Nós não saberíamos. Mesmo eles estando em movimento, nós estaríamos vendo que eles estariam estáticos, parados. Porque há uma pluralidade de movimentos entre parado, movimentação, um movimento mais rápido. Aí a gente usa esses pontos para definir o que está parado e o que está em movimento.
Vai meditando isso aí, vai se aprofundando sobre tudo isso. Isso é muito importante. Isso é importante tu extrair esses conhecimentos, né? É importante mergulhar em tudo isso para poder entender o que o Sutra aqui quer trazer. E aqui está dizendo assim que a estrela, né? Que a estrela polar, ela é uma das estrelas que é considerada um símbolo de fixadez. Ela não está uma hora aqui numa estação do ano, ela está lá, né? Ela é um símbolo. E ela é chamada de Dhruva. Então, aplicando Simyama nela, dizendo não na estrela física, que tem esse nome, mas é uma lei, né? Mas a sua lei de movimento, do qual ela se torna um símbolo de fixadez, aí a coisa acontece. Aí fala assim, ó, continuando a leitura aqui. O modo como Simyama nesta lei fundamental habilita o yogi a obter o conhecimento de todas as leis do movimento que regem o movimento dos corpos celestes, torna-se-á claro se lembrarmos que as diversas leis do movimento se interrelacionam e que, aplicando Simyama, a lei básica, é possível obter conhecimento de todas. Aqueles que estão familiarizados com a filosofia da ciência moderna recordarão como a ciência está sempre procurando descobrir uma lei simples e fundamental, subjacente a várias outras leis, operando numa determinada esfera. Tal busca baseia-se na percepção intuitiva da unidade fundamental subjacente na manifestação. Todas as leis da natureza, operando em diversas esferas e aparentemente sem qualquer relação, derivam, na verdade, da progressiva diferenciação de uma única lei abrangente que expressa a ação da natureza em sua totalidade. Eis porque é possível integrar progressivamente leis menores em leis mais abrangentes e, aplicando Simyama a um aspecto de uma lei, adquirir o conhecimento acerca de todos os demais aspectos. Olha que interessante isso, né? Não importando o tamanho, não importando a dimensão, não importando aqui absolutamente nada. Bastando entender um movimento, nós entendemos todos os movimentos, né? Mas o movimento não é compreender, é entender, receber o todo, ser esse movimento, entender, estar mergulhado nesse movimento, né? Estarmos jungidos a este movimento. Então, fazendo um mergulho, né, nessa estrela que é um símbolo de fixadez, olhando o seu movimento, entendendo, a gente consegue então entender os movimentos, as fixadezes de todos, e sabendo de tudo que nós acabamos de mergulhar aqui em discussão, né? Fazendo aquela observação do observador, movimento aqui, movimento de lá, aí revela-se, né, um movimento verdadeiro, um movimento profundo, né, uma revelação do grandioso movimento, do entendimento de todas as leis por trás deles e da lei maior, que é uma lei só, né? Tudo resume-se em uma lei só. As forças que estão envolvidas, força de arrasto, força de empuxo, força que puxa, força que empurra. E destacando que há três formas de movimento. Nós temos o estático, a vibração. Nós temos três formas aí de movimento. Raciocina. Que são os três pilares fundamentais. As três formas... Uma só existe porque a outra existe, e as três dependem uma das outras para existir todos os movimentos do universo.
a vibração, né? O movimento ordenado, não ordenado e o movimento estático, né? Sem esse tripé a gente não teria sentido. Tudo é um tripé. Tudo tem 3 pontos. Meus amados, tem bastante coisa. Então, perfeito, né? Assim nós já estamos chegando já ao término, né? Falta aqui ainda, nós fechamos aqui, faltam 6 minutos, né? Um pouquinho menos agora, 5 minutos para nós estarmos encerrando esse nosso encontro. Mas então, acredito eu que deu para a gente esmiuçar. Eu gostaria que você complementasse nos comentários, né? Muitas coisas para a gente, complementa ali. Tem muitas coisas para você colocar, para você trazer de informações, né, que possam me auxiliar muito mais. Né? Seja você também uma das pessoas que estão sendo convidadas a participar de tudo isso, tá? A fazer essa participação em cima disso. Nós vamos fazer um encerramento, mas antes eu quero destacar para vocês que depois, no próximo encontro, nós já vamos para o Sutra de número 30. O Sutra de número 30 ele vai marcar também o fechamento desse primeiro semestre de 2020. Né? Nós vamos estar no último domingo, vai ser dia 20, 31, 27, eu acho. 27, né? Mais ou menos essa data, 27, talvez 28, mas enfim, os últimos dias que nós vamos estar, ou 26, mas é por ali. Nós vamos estar nos últimos dias do mês e vamos fechar já o primeiro semestre também de 2020. Como passa o tempo, né? Agora eu fiquei curioso. Vai ser dia 28. Será dia 28, então. Dia 28. Aí nós vamos estar fazendo o fechamento, então, desse nosso encontro. E nós vamos estar, então, fazendo todo a conclusão, né, desses nossos trabalhos no dia 28. Perfeito, né? Vai ficar bem legal mesmo aqui, dia 28, fazendo o fechamento e assim por diante, né? Vamos fazer o fechamento então desse 30 sutras, e depois isso aqui marca também já o início depois do segundo semestre, no 31º Sutra. Então nós estamos mergulhando muito profundo. E o Sutra de número 30 é: pela aplicação de Simyama ao centro do umbigo, obtém-se o conhecimento da organização do corpo. É bem interessante nessa relação que nós temos aqui no umbigo. Tem uma relação muito, muito grandiosa, uma relação muito profunda, muito entendimento. E claro que vai nos mostrar para nós toda a confiança. Meu Deus, é muito bacana. Mas seguindo esses princípios também aqui, que nós já estamos, né, perfazendo esses outros esses ensinamentos que nós já mergulhamos aqui, né, esses detalhamentos. Tem muito conhecimento aqui, né? Muito conhecimento mesmo ainda para nós perfazermos. Tá bom? Eu espero que tenha auxiliado, meu amado. Espero que tenha conduzido para você mesmo uma mensagem positiva. Eu espero que tenha sido algo de entendimento para que nós pudéssemos mergulhar nesse entendimento aqui. Espero que tenha de verdade, não é a palavra valido a pena, né? Mas a palavra seria que tenha feito sentido, que tenha trazido luz, que tenha te trazido luz no sentido de ampliar os teus leques de conhecimentos, de capacidades, de potencialidade, que tenha conseguido você agarrar, né? Agarrar tudo isso e arranhar, né? Sabe, algo assim perfeito, profundo,
algo importante, bastante importante, tá bom? Assim, então, nós vamos encerrando esse nosso encontro. Muito obrigado a todos vocês que se fazem sempre presente. É um prazer imenso nós estarmos aqui. Obrigado a todas as forças, né? Muito obrigado a todos. Namastê.